guardado lá. Quem ainda tem uma pizza? Tem? Quem tem a orelha da mãe? A orelha da mãe nós comemos. A orelha da mãe, você falasse que tinha, falar, meu irmão, deve estar estragada, né? A orelha da mãe é um bolinho que a gente faz, né? E a gente come aqui no culto, é um bolinho que é uma orelha. Hoje de manhã ela já perguntou para mim, quem vai fazer a orelha da mãe? Eu falei, minha irmã, está escalada, pode fazer, né? Convite aqui ao vivo, né? Então nós vamos estar com a orelha de Amã para a gente comer, que essa festa preconizou isso, e vamos estar com o apito de estar agradecendo a Deus por aquilo que o rei perguntou para Amã. Amã, o que eu, o rei, faria para uma pessoa a quem eu queira agradar, a quem eu queira realmente festejar? Coloca no teu melhor cavalo, o teu melhor carro, com as tuas vestimentas, como se ele fosse você. E coloca ele para andar diante do rei, e coloca também umas pessoas lhes dizendo assim: isso é o que o rei faz a quem ele quer agradar. Não sabia ele que não era para ele, era para Mardoqueu, né? E Mardoqueu deu essa volta e Amã ficou muito bravo. O livro de Esther é o único livro da Bíblia que não se fala a palavra Deus. Foi um livro realmente escrito, não se fala a palavra Deus, mas se pode ver Deus em cada circunstância do livro. Vai ser uma festa muito bonita. Você que ainda não participou, se prepare para ser uma festa bonita. Nos dois horários, às 9h30 da manhã e às 7h da noite. Vai ser dois momentos de adorarmos a Deus de uma forma especial. Quero te convidar para você se colocar em pé, para nós abrirmos a nossa Bíblia. Um texto especial. Nós estamos falando sobre avivamento, não é? Vamos falar sobre a oração de Abacuque, que é uma oração realmente clamando por avivamento. O livro de Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque está antes do livro de Sofonias, do Velho Testamento, bem no finalzinho, e depois do livro de Naum, quase no finalzinho do Velho Testamento, um pouquinho antes de Malaquias. Abacuque, capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Fala, Senhor Santo, aos nossos corações, no nome do teu Filho Jesus, e para a tua glória. Amém. Vamos sentar um bocadinho, irmãos. Que bom que você veio para adorar a Deus. Esses tempos de adoração são tempos muito especiais. São tempos de regozijo com o nosso coração. Porque o crente se alegra naquilo que Deus se alegra. E Deus se alegra com o nosso culto, não é? Deus se alegra com nós estarmos nos apresentando a Ele para cultuar, para bendizer, para glorificar. É um momento muito especial que nós temos, esse momento de nos apresentar diante do Senhor. Irmãos, Deus operou de formas tão especiais sobre o seu povo, que nós, como povo de Deus, ficamos assim, perplexos até, pelo que Deus já fez, pelo que nós sabemos que Deus está fazendo, e pelo que nós sabemos que Deus fará. Então, nesta noite, que nós estamos aqui recolhidos, a Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E no momento do culto, quando nós nos reunimos na casa de Deus, nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, assim que o Senhor chama a sua casa, né? Assim que Ele chama a sua casa, assim que Ele chama o nosso lugar secreto lá em casa onde oramos, esconderijo do Altíssimo. Esse esconderijo do Altíssimo é um local de refrigério, é um local de tratamento, é um local realmente do toque do Senhor em nossas vidas, é um local de mudança, é um local e um momento em que o Senhor toma as nossas vidas para sermos abençoados por Ele. Aqui está um profeta que olhou para Deus e olhou para o seu povo e viu no seu povo que o seu povo havia blasfemado contra o Senhor, que o seu povo havia se corrompido diante do Senhor, mas não era uma corrupção comum, era uma corrupção intencional. Eles queriam estar afastados do Senhor, eles
quiseram isso, eles optaram por isso. E Abacuque então começa a falar com o Senhor a respeito do seu povo, usando a palavra misericórdia. Então ele começa a olhar para o seu povo, olhar para Deus e falar: Senhor, quando o Senhor olhar para nós, e o Senhor vê em nós pecados, situações que não te agradam, lembra-te da tua misericórdia. Então ele começa, na realidade, na sua oração, se apresentar ao Senhor, preparando um momento de estar com o seu povo recebendo o toque especial de Deus. Hoje, 1º de março, nós encerramos ontem o mês do amor, o mês de vivendo a multiplicação do amor. Janeiro foi obediência, fevereiro foi vivendo a multiplicação do amor, e hoje, 1º de março, nós começamos vivendo a multiplicação na alegria, sendo fiel aos 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. Então, no início dessa palavra, eu quero te lembrar, meu irmão, março não é um mês de tristeza. Olha, irmão, você chegando aí. Março não é um mês de ficarmos encravados. Março não é um mês de ficarmos parados. Março não é um mês de angustiarmos. Março é um mês de alegria. Março é um mês realmente de sermos visitados pelo Senhor, mas não uma pequena visita, uma presença poderosa, trazendo sobre as nossas vidas uma unção de alegria. Então o profeta aqui começa a sua oração de uma forma singular. Ele começa, na realidade, olhando para o Senhor e dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. A Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da ciência, que os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, na realidade, o profeta aqui começa a ser fiel à palavra, dizendo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu vi que o Senhor tem uma situação para resolver com o teu povo. Eu sei que a coisa não está boa, mas eu também, Senhor, eu quero, diante do Senhor, apresentar o meu temor, mas apresentar a minha confiança. Eu sei que tem dias que nós levantamos de manhã e parece que a coisa não vai dar certo, né? Mas eu quero te lembrar que o Senhor tem um maná para cada dia do seu povo, da sua igreja. O maná de hoje só serve para hoje. Coma ele inteiro e coma refesteladamente, porque amanhã tem outra porção da parte do Senhor. As promessas de Deus não falham sobre as nossas vidas. O que Ele nos deu para hoje, Carlos? Come tudo. Porque se nós deixarmos para amanhã, amanhã possivelmente vai estar bichado, né? Amanhã tem mais. O Senhor vai fazer para nós as bênçãos especiais. O maná não fica na realidade por parte. O maná é dado para ser absorvido por nós em sustento. Em sustento, porque o Senhor quer de nós que nós estejamos realmente, absolutamente fortalecidos. E Ele então clama aqui de uma forma muito especial: ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Interessante, é cabeça de profeta mesmo. Ele não está olhando simplesmente, pontualmente. Ele está olhando para o povo e está falando assim: Senhor, eu quero bênção para hoje, eu quero bênção para amanhã, eu quero bênção para os anos, eu quero o teu povo nas suas mãos abençoado. Aviva o teu povo. Então ele está dizendo aqui assim: olha, o avivamento é a maior bênção. Estarmos com o Senhor é o maior desafio. Oi, Elisa, está aí, Deus abençoe. Estarmos com o Senhor é a maior alegria. Estarmos com o Senhor é realmente provarmos o seu sustento. E sustento na presença do Senhor não é comida. Sustento na presença do Senhor é Ele mesmo. É a presença dEle em nós, fazendo com que a nossa alma tenha alegria. Esse mês de março não é à toa que foi colocada essa alegria, não, como fruto do Espírito. É o segundo gol do fruto do Espírito lá de Gálatas. Alegria, amor, depois vem alegria, depois vem paz. Esse mês de março para nós, a nossa oração é: Senhor, dê para a tua igreja uma unção de gozo, uma unção de alegria, uma unção realmente assim de festa, mesmo no meio da dificuldade, mesmo na tribulação. Ontem nós estávamos no velório, né, Márcio? Da Quitéria, prima do Márcio.
Quitéria foi enterrada hoje de manhã às 10 horas. É uma dor, mas ao mesmo tempo a gente via no rostinho da Quitéria a alegria de estar com o Senhor. E ela realmente se entregou para o Senhor, fez um culto na casa dela, ganhou vidas, não é? Abraçou vidas, pessoas que necessitavam de muitas coisas, a casa dela era um ancoradouro para isso, pessoas dependentes químicos, que chegavam ali precisando de um banho, a casa dela estava aberta para tomar um banho, não é? Embora o João, marido dela, às vezes nem gostasse, mas ele falava, tá bom, é o jeito da minha mulher, dá o banho aí no cidadão que está necessitado, e abençoava, e recebia, não é? E alguém que estava precisando, ela juntava lá umas coisas e fazia uma cesta básica e entregava também, não é? Se ela não tinha, ela ia pedir para quem tinha e falava, olha, eu estou aqui com o que eu posso, está aqui, está faltando mais um pouco, eu preciso que você me ajude, porque eu preciso ajudar fulano lá, não é? Assim era o ministério dela. E ontem nós a vimos ali, restos mortais indo embora, os familiares chorando, tristes, mas os seus alegres, porque mais uma alma do Senhor chegou por lá, não é? Hoje nós fomos em 2 aniversários, olha que diferença. Eu do crente assim, né? Participamos de uma festa de manhã, em seguida 2 aniversários. E assim vai. Na alegria, não tem problema se nós estamos no velório ou se nós estamos numa festa de aniversário. O que importa é que a alegria do Senhor é a nossa força. Abacuque está olhando para o seu povo e está falando, Senhor, eu sei que o momento é difícil. Eu sei que o povo pecou. Eu sei que a tua mão está estendida sobre o povo para maltratar o povo, porque o povo pecou contra o Espírito. O povo, na realidade, fez o que não devia, blasfemou do Espírito Santo. O povo desdenhou a obra do Senhor. O povo zombou da obra do Senhor. Eles mereceriam realmente estar sendo castigados por ti. Mas se lembra da tua misericórdia. Irmão, sabe o nome mais bonito que eu acho para a igreja é Casa de Misericórdia. Porque a gente às vezes, eu lembro de um cidadão que uma vez veio aqui, eu dirigi um culto, e o culto inteiro o cidadão estava sentado nesse primeiro banco, com uma pasta aqui e uma arma 38. Antes do culto ele falou para mim, pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, essa arma está aqui porque eu vou matar fulano e tal, que é membro da sua igreja, e vou matar aqui dentro. E minha oração já começou assim, Senhor, não deixa esse membro vir para o culto hoje. Segura ele para em casa. Tentei achar o irmão no telefone, não achei de jeito nenhum. E o cidadão ali. Acho que nem tinha celular. Acho que não. E o cidadão ali. Uma mala prateada, bonita, e o 38 lá dentro. E ele não, ele passou para trás, ele não fez o que ele devia fazer, como crente o senhor devia disciplinar. Não sei como é que o senhor aceita uma pessoa assim aqui na igreja. Falou. Eu tenho pão com ele antes do culto. E explicando para ele, meu amado, aqui é casa de misericórdia. Eu aceito ele e aceito o teu 38 também. Fica aí o teu 38. Só que se você tentar atirar nele, se ele aparecer por aqui, esse 38 não vai funcionar. Eu creio em Deus assim. Isso não vai acontecer nada aqui. Dirigimos o culto e pregamos, e fizemos o apelo, e ele não se converteu, isso. Deu certo na hora da conversão, pastor Paulo, na hora da conversão ele vai vir, resolveu o problema. Na hora da conversão ele não veio, e o irmão também nosso não veio, eu tenho que tratar com ele depois, e voltamos à empresa do cidadão que estava com a arma. Momento difícil, mas eu lembrei a ele naquele dia o seguinte, meu amado, aqui é uma casa de misericórdia. Se esse amado tem todos esses problemas que o senhor está falando, ele não está no lugar errado de estar aqui, ele está no lugar certo, porque ele precisa da presença de Deus na vida dele. E se eu fechar essa porta, talvez ele não tenha outra. Então esse lugar é o lugar certo para ele, como é o certo para o senhor também, não é? Mas foi uma tarde de luta e de vitória, né? A Anja estava aqui comigo, nós chamávamos de tarde da paz. Só que aquela tarde da paz estava uma guerra aqui. Eu estava olhando para uma linha do homem e falava, ó Jesus, falo da funda de Davi ou não falo da funda de Davi? Né? Estava imaginando, aniversário eu prego hoje aqui. Tem momentos realmente de alternância em nossa vida. Tem momentos que nós estamos nos banqueteando, tem momentos que nós estamos entristecidos e chorando. A igreja vive essa alternância. Mas o importante é nós sabermos uma coisa: há um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Nosso Deus é um Deus que olha para a nossa situação
em todos os momentos de nossa vida. Quando estamos numa situação de bonança, o Senhor está conosco. Quando estamos numa situação de luta, o Senhor está conosco. Quando estamos numa situação assim, que estamos regaladamente vivendo na prosperidade, assim no regalo do Senhor, Ele está conosco. Quando estamos numa dificuldade, Ele ainda está conosco. E Abacuque parece que interpreta isso muito bem. Ele fala: Senhor, manda sobre o teu povo um avivamento. De que avivamento ele está se referindo? De que avivamento ele está falando? O que ele estava curando para que Deus operasse diante daquele povo? Esse avivamento não é outro, a não ser aquele que Deus falou com Moisés: Moisés, tira o meu povo lá do Egito. E o povo fazendo pirâmides, o povo construindo tijolos, e o povo trabalhando arduamente como escravos no Egito. E ele chega ali para tirar o povo. E quem menos entende o que ele vai fazer é o próprio povo. Porque o faraó começa a tirar as coisas que estava dando, vamos dizer assim, os subsídios. Então ele dava palha para fazer tijolo, ele tirou a palha, porque vocês estão com muito tempo. Agora vocês vão buscar a palha e façam a massa e façam o tijolo, e eu quero o mesmo número de tijolos aqui. Então começou a vir tempos de angústia, começou a vir tempos piores do que os tempos que haviam antes da presença de Moisés para libertá-los. E eles começam a dizer: Moisés, você é o culpado. Se você não tivesse vindo com esse negócio de nos tirar do Egito, nós estávamos fazendo nosso trabalhinho aqui comum. Mas depois que você começou a vir com esse negócio de levar a gente embora, nós estamos sofrendo muito. Mas o que Moisés estava trazendo para aquele povo é o que ele recebeu lá no Monte Horebe, quando a sarça ardia. O avivamento que veio para ele, o Senhor falou: agora leva para o meu povo, tira o meu povo do Egito. E ele vai levar para o avivamento. Mas quando você vai levar para o avivamento, normalmente você não é compreendido. Então nessa noite, minha irmã, meu irmão, nós que moramos aqui no Brasil, e que as famílias não têm todas o mesmo jugo dentro de casa no que diz respeito à fé. Nós temos dentro da nossa casa os irmãos que servem a Deus de um jeito, outros irmãos que entendem que servem a Deus de outro, outros irmãos que entendem que servem a Deus de outro, um de uma denominação, outro de outra, um de uma corrente de fé, outro de outro. Então normalmente nós temos jugos diferentes, né? Temos dificuldades até de nos entender dentro de casa, na unidade do Espírito. Mas sabe de uma coisa, você é um agente do avivamento. Como Abacuque é um agente do avivamento. Então Abacuque olhava para aquela vida heterogênea que havia no povo que estava sendo realmente assim, visitado pela ira de Deus. Ele fala: Senhor, na tua ira, tenha misericórdia. E nós que somos os servos do Senhor no dia presente, nós que somos os servos do Senhor nessa era do Espírito Santo, como é que nós vamos tratar os irmãos nossos da própria igreja? Paciência, com graça, com oração. A Bíblia diz para nós: se alguém nos obrigar a andar um tempo, que a gente vá com ele 2 tempos. Se alguém tirar a nossa roupa, entregue o resto da roupa. Se alguém bater numa face, deixa bater na outra face. Só que para nós isso se torna difícil, porque nós estamos aqui ainda nesse invólucro carnal, e nós queremos levar a vantagem sempre. Nós queremos sair de uma discussão com a vitória da discussão, não é? Nós queremos sair com o troco exatamente como nós prevíamos que fosse. Nós queremos pagar por um produto o preço que nós achamos que ele vale. Nós não queremos pagar eventualmente o preço que está se pedindo. Nós sempre temos coisas para acertar. Nós sempre temos negociações. Nós sempre estamos negociando com esse mecanismo de troca que o Senhor trouxe para nós, a partir de quando Ele nos criou. Nos criou imagem e semelhança, nos criou o melhor. E nós não percebemos muitas vezes que o pecado fez com que esse mecanismo de troca, que foi perfeito, criado por Deus, de pronto já ficasse um mecanismo imperfeito. O Senhor nos cria imagem e semelhança, o melhor que nós poderíamos ser, e nós passamos a ser um arremedo por causa do pecado. E entendemos que vamos levar vantagem nas coisas pequenininhas. E nós não vamos levar vantagem aí mesmo porque não precisamos levar. Jesus já fez uma providência para nós na cruz do Calvário, para corrigir esse mecanismo de troca e trazer-nos novamente para o recebimento da sua graça, tal qual quando Ele nos criou, imagem e semelhança.
Parece que o profeta Abacuque interpreta isso aqui, e na sua oração ele fala: Senhor, a tua ira tem misericórdia desse povo. Em outras palavras, esse povo não te compreende, esse povo não está te entendendo, esse povo não percebeu ainda que o Senhor quer o melhor para eles. Então, Senhor, tem misericórdia, tem paciência, caminha um pouco mais com esse povo, estende a tua mão, dê a tua graça. Senhor, suporta um pouco esse povo, dê um pouquinho mais da tua mão estendida sobre esse povo. Ele continua a sua oração, e ele começa a dizer assim: na tua ira, que nós vimos no versículo 2, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo monte e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus. Irmãos, o povo dele estava fadado à morte. O povo dele está sitiado, está cercado. Ao invés de ele ver o cerco, ao invés de ele ver o cativeiro, ao invés de ele ver as situações de desastre que o seu povo está vivendo, um diálogo aqui acontece, irmão, por favor. Na realidade, o que acontece? Ele vê uma outra coisa, ele consegue enxergar outra coisa. Vê direitinho como é que ele fala: Deus veio de Temã, o santo do monte de Parã, a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Irmão, irmã, que coisa maravilhosa para um tempo de guerra. Ele vê um tempo de aflição, um tempo de dor, um tempo de desespero. Mas nesse tempo de desespero ele não fica encalhado nesse desespero, ele começa a ver coisas diferentes. Ele nos fala de duas coisas, e eu queria tratar conosco hoje dessas duas coisas. A sua glória cobriu os céus. Você pode falar comigo? A sua glória cobriu os céus. De novo, a sua glória cobriu os céus. Quero que você pense no problema mais grave que você esteja enfrentando na tua vida. E lembre-se da oração de Abacuque. Ele não está falando isso aqui com pessoas. Ele está levando uma oração para Deus. Isso que é lindo. E normalmente, quando nós estamos no meio de uma situação grave, como Abacuque estava com o seu povo, a sua oração ali com Deus seria um cantinho dizendo: Senhor, pelo amor de Deus, tem criança aí fora que está morrendo, tem mulheres aí fora que estão morrendo, tem grávidas aí que não tem aonde tomar um copo de água. Nós estamos desolados. Mas ele não fala: Senhor, o que eu estou vendo é que os céus se encheram da tua glória. Nós temos uma disparidade nessa oração, com a realidade que ele está vivendo e aquilo que ele ora, que é para nós uma lição do que é avivamento. Nós muitas vezes ficamos olhando simplesmente as coisas que o olho vê, quando a Bíblia diz que a fé é a prova das coisas que nós não vemos. E o profeta aqui está dizendo de duas coisas: Senhor, a tua glória cobriu os céus. Quer dizer, eu não estou vendo que tem chuva, tempestade, tsunami, eu não estou vendo que tem fome, eu não estou vendo que tem cerco, eu estou vendo que a tua glória está cobrindo os céus. Por essa noite eu quero dizer para você, meu irmão, a luta que você estiver passando, a glória do Senhor está cobrindo os céus sobre a tua cabeça, sobre a tua casa, sobre aquilo que te diz respeito. Ele fala de uma segunda bênção especial na sua oração. Ele está tratando com Deus. Ele fala: a terra se encheu do quê? Do seu louvor. Quando a gente está feliz, é fácil de cantar, né? Está tomando banho lá, está cantando, né? Galileu. Hoje cheguei no aniversário, irmãos, olha a homenagem que me fizeram. Curso pé no aniversário, começou. Falei: irmãos, uma benção aqui, alegria. Mas quando você está triste, às vezes você não consegue ter um momento de louvor. Mas aqui ele está dizendo: olha, está tudo atrapalhado aqui, está tudo muito dificultoso. Mas tem duas coisas, Senhor, que eu estou vendo: os céus estão cheios da tua glória, e o teu louvor. Olha como ele fala do louvor, finalzinho do versículo: e a terra encheu-se do seu
louvor. Ele se recusa a ver que existe um momento de gravidade, de agravamento. E ele começa a ver a mão de Deus operando. Nessa noite eu quero falar com você, meu amado. Avivamento é isso, é saber que não importa a situação que estamos passando, há um Deus que está fazendo a sua glória cobrir o céu sobre a nossa cabeça. E o louvor dele está enchendo a terra. Seus querubins estão cantando, seus anjos estão cantando, e nós estamos cantando juntos. Glória, glória, aleluia. Abacuque faz uma oração, eu não vou ler a oração inteira porque ela é longa, mas aqui, eu vou para o versículo 4 ainda. O seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíram da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Quer dizer, com toda aquela desgraça aparente, ele conseguiu olhar e falar: Senhor, eu sei que a tua mão está iluminando radiantemente e operando de uma forma especial. Você pode levantar a tua mão assim? Para a igreja? Para a igreja, para a igreja, para a igreja. Para a igreja. Deixa a mão do Senhor operar de uma forma especial. A galeria está bonita aí. Oh, glória a Deus. Deixa a mão do Senhor operar de uma forma especial. A mão do Senhor operando de uma forma radiante. Ele continua, ele está fazendo uma oração a Deus. Verso 5. Adiante dele ia a peste. Pela primeira vez ele fala uma coisa boa. Adiante dele ia a peste. Raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra. Olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno desceu. Eu vou pular no versículo 14. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. O que está dizendo aqui? O povo continua, na realidade, profanando tudo que diz respeito ao Senhor. Mas eu continuo vendo os céus cheios da tua glória. Irmão, não é para todo mundo que você vai pregar que você vai ter uma conversão. Não, mas não desista, continue vendo os céus cheios da glória de Deus. As pessoas querem o Senhor, outras pessoas não querem o Senhor, mas o Senhor quer a todos. Ele diz a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, mas nem todos querem. E ele continua, vamos mais para frente um pouquinho, vamos dar uma puladinha, vamos para o versículo de número 17. Aí ele abre o seu coração, ele fala uma oração que você tem de memória. Ele fala assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça. Olha a oração desse homem. Nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e os currais dos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Nós estamos começando o mês de março. Que uma unção de alegria venha sobre a tua vida. Saiba de uma coisa, há um Deus que trabalha por você. Jesus chama os discípulos e fala: nós vamos para Jerusalém. Pedro fala: Senhor, como nós vamos para Jerusalém? Eles buscam a tarde. Nós estivemos quase que escondidos nesses últimos dias. Não diga que o Senhor vai para lá. Nós vamos para Jerusalém. O Filho do Homem está sendo procurado. Mas para isso que eu vim, nós vamos para Jerusalém. Senhor, eu não vou permitir que o Senhor faça isso contigo. Afasta-te de mim, Satanás, que você é para mim uma pedra de tropeço de Jesus. Era o momento. Era o momento. Às vezes a gente quer se poupar de algumas coisas. O tratamento de Deus conosco, o sustento de Deus para nós, a saúde de Deus para nós, o mecanismo de recebimento do Senhor para conosco, o mecanismo de troca do Senhor para conosco, ele precisa ser, na realidade, pedagógico, ele precisa ser instrutivo, ele precisa ser formativo. Então o trabalho do Senhor conosco, o trabalho do Espírito Santo em nossa vida, é nos moldar.
é nos moldar, é fazer nós crescermos a estatura de varões perfeitos. Nós não vamos jamais conhecer Deus se nós não formos provar. O ouro bom só fica bom quando ele é provado no fogo, não é isso? Nós precisamos ser provados. Pode estar certo, Deus está com você. O povo de Israel no deserto, aquela situação difícil, eles entendendo que estavam muitas vezes abandonados, e Deus ali pertinazmente trabalhando com eles, cuidando deles de uma forma preciosa e pessoal. Muitos deles não entendiam e angustiavam a Moisés. Moisés, o que você fez aqui para a gente, Moisés? Você nos atrapalhou de uma tal forma. Eles chegaram a elogiar repolho. A gente até come repolho, né, irmão? Mas não precisa ir tão longe, né? No Egito nós tínhamos repolhos, eles falaram para Moisés. Ô, meu irmão, logo repolho. Você lembra do negócio mais gostoso, né? Mas repolho. Eu não me conformo com essa parte. Acho que você gosta dessa parte da palavra para mexer realmente com a gente, né? O cidadão chega para Moisés vem do Egito, nós tínhamos repolho. E, meu Deus do céu, você já passou perto de uma plantação de repolho? Nós íamos no acampamento, íamos lá, todos nós já fomos lá, no Terra Branca, né? Casa Branca, ali no Biritiba Sul, lugar que nós fazemos os encontros. Meu Deus do céu, nós passávamos no sítio lá, tinha plantação de repolho. A gente passava assim. Vamos passar logo. Pois o povo de Israel foi perturbar Moisés até com repolho. É não ter o que falar, né? No Egito nós tínhamos repolho. Nós vivíamos bem. Ah, que loucura é essa, né? Nós vivíamos bem. E você nos trouxe para cá. E aqui o profeta vendo tudo isso dizendo: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Vou falar com você essa noite. Meu amado, o tempo de Deus está aberto para nós. Nós estamos nos aproximando muito da vida de Jesus. Eu não quero bater só nessa tecla desse ano, da segunda vinda. Nós que somos o povo que se chama pelo nome do Senhor, temos um Deus que cuida de nós. Cuida de nós. Cuida de nós. O povo de Israel, por falta de fé, como uma navinha, logo no começo, o que eles foram lá? Eles pegaram um maná para 2, 3 dias. Não vamos pegar mais aqui. E a Bíblia diz que quando eles iam ver a sacolinha, o que pegou para 2 dias foi o mesmo. O que pegou rapidamente, porque não teve espaço, pegou só um pouquinho, parece que cresceu. De sorte que não comia mais aquele que pegou pouco e não comia mais aquele que pegou muito. Todos comiam igualmente, todos se fartavam. Essa noite nós estamos na presença do Senhor. Você não vai comer menos, irmão. Pode estar certo, qual for a tua necessidade hoje, você não vai comer menos. O Senhor está aqui com o seu sustento para te abençoar. Sustento de perdão, sustento de graça, sustento de alegria, sustento de unção sobre a tua vida, sustento realmente de te segurar e te caminhar com você, de te abençoar de uma forma especial. Alguns de nós estamos aqui hoje enfermos, entramos por essas portas enfermos, mas aqui está o Senhor que te sara. Alguns de nós entramos aqui assim acusados, doídos, como se nós fôssemos na realidade assim, o último dos últimos. O Senhor olha para você e fala: filho meu, com amor eterno eu te amei. Olha que bênção. Eu te fiz a minha imagem, a minha semelhança, e eu não desisti de você. O profeta fala: eu, todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aí o 19 ele fala uma coisa linda: Jeová, o Senhor é a minha força. Sabe, irmão, às vezes nós estamos confiando em tantas coisas. A gente confia no gerente do banco, não é? Gerente da conta. Às vezes a gente confia demasiadamente no patrão. Às vezes a gente confia demasiadamente numa situação assim de socorro.
Mas o salmista deu uma palavra muito sábia: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, pelo que Ele não deixará vacilar o meu pé. O guarda de Israel não dormita, o guarda de Israel não tosqueneja, Ele realmente acorde o seu povo com graça e paz. E Ele continua aqui: Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das cervas, me fará andar sobre as minhas alturas, subir como a águia. Os dias são difíceis. É coronavírus na China, na Itália, na Espanha, na Ásia toda, um aqui, outro ali. O Brasil está chegando aí. Todavia eu me alegrarei do Senhor. Tem discussões políticas aqui, ali e acolá. Todavia eu me alegrarei do Senhor. Tem eventualmente uma faltinha de alguma coisa aqui, ali e acolá. Todavia eu me alegrarei do Senhor. Você pode dizer isso comigo? Eu me alegrarei do Senhor. Eu me alegrarei do Senhor. Eu me alegrarei do Senhor. Fico imaginando o apóstolo Pedro. Negou Jesus. Pegou Jesus e se afastou. De repente vem a notícia: o mestre ressuscitou. Deve ter ficado com um misto de remorso e ao mesmo tempo com um pouco de medo de ver o mestre, mas mesmo assim, ele venceu tudo, saiu correndo junto com João e entra no sepulcro antes de João, para não ver o mestre lá. Depois as mulheres mandam uma mensagem: olha, o mestre falou que ele vai estar, para a gente ir adiante dele, que ele vai estar lá na Galileia. Será que eu estou incluído nesse convite? E aí a mesma mulher que traz a mensagem, Madalena, Maria, fala para ele assim: Pedro, o Senhor mandou uma mensagem especial para você. O convite é para você também. Ninguém lhe falou pelo nome, só Pedro. Porque Pedro é o que estava mais doído por ter negado o Senhor. Na escalada da fé, às vezes nós nos sentimos assim: um irmão menos digno do que o irmão do lado. Parece que o irmão fez tanta coisa, parece que o irmão constrói tanta coisa, e a gente às vezes olha e fala: eu faço muito pouco. Será que Deus está olhando para o que eu faço e está feliz comigo? Pois o Senhor fala para nós assim: olha, eu quero que você se alegre em mim, porque eu sou o teu Deus, eu cuido de você de uma forma especial. Não tenha pensamentos tolos na tua cabeça a meu respeito em relação a você, porque os meus pensamentos em relação a você são pensamentos de paz. Eu realmente quero te abençoar e quero estar contigo em todo momento da tua vida. Eu quero te pegar pela mão e te carregar comigo. 3 meses que Moisés estava escondido na casa da sua mãe. 3 meses. Depois de 3 meses não dava mais para segurar aquela criança. E agora a criança tem que ser feita alguma coisa com ela. A ordem do faraó era morte. Mas o coração daquela mãe dizia assim: todavia eu me alegrarei no Senhor. Mas como vou me alegrar? A sentença do meu filho é de morte. Todavia eu me alegrarei no Senhor. O que ela começou a fazer? Ela começou a desafiar as evidências. A evidência era: o filho dela vai morrer. O filho dela tem que morrer. Mas ela começa a receber dos seus filhos, porque ela pediu para eles trazerem, um pouquinho de gravetos de uma espécie de um junco. E ela começa a fazer aquilo que hoje nós chamamos de Moisés, né? Em homenagem ao próprio. E ela começa a fazer uma cestinha, e o outro filho trouxe um pouquinho de betume, ela betumou, pôs na aguinha lá, viu que puxa, parece que não está entrando água, afofou aquilo com umas roupinhas, colocou o seu amado ali. Olha que loucura! Colocou o seu amado ali. Mamães, tudo que a gente pensa para os filhinhos, né? Para as filhinhas, a Carol aí que acabou de tirar sua filhinha da incubadeira e levar para casa, ficou ali todo dia no hospital e olha para a filhinha e, nossa, cresceu 1 milímetro, nossa, como ela está grande, como está bonita. E a gente sabia que estava, era difícil a situação, né? De repente agora
colocou aí, coloca no rio. Meu irmão, era contra todas as evidências. Podia tombar. Eu me alegrarei do Senhor. Colocou no rio. E de repente você sabe o final da história, você conhece o milagre. Menina é recolhida e criada na corte. Você não sabe o que Deus está preparando para você nesse momento presente. Mas nós olhamos as evidências, dizem que não, mas o Senhor diz que sim. E o sim, como o Senhor, derruba todos os nãos como se fosse um grande dominó, vai caindo tudo. E só prevalece a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é que é acima de todas as coisas. E a bênção é instaurada a nós. Nós estamos vivendo um tempo que aparentemente a igreja está perdendo. Acabamos de sair de um carnaval onde os depoimentos foram os piores. Parece que Jesus perdeu, que o reino de Deus perdeu, que a igreja perdeu. Mas uma coisa é certa, o reino está voltando. E não tem perda para o reino de Deus. O reino de Deus vai de vitória em vitória, vai de bênção em bênção. Jesus queria salvar Anás, Jesus queria salvar Caifás, Jesus queria salvar os escribas, Jesus queria salvar os fariseus, os saduceus, os zelotes. Ele queria salvar a todos. E ele pregou para todos. E ele operou sinais, prodígios e maravilhas na presença de todos. Mas só alguns falaram: glória a Deus, nós vemos o Messias. Mas aqueles que assim falaram, ele falou: vinde a mim. E alguns deles foram crianças, que aparentemente para os homens daquele momento, garotada abaixo de 30 anos, não era contada como ser humano. Eles tinham um peso muito pequeno. Mas quando os discípulos falaram: olha, não perturba o mestre, o que ele falou para as crianças? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então ele veio nos mostrar coisas diferentes. Para mulheres que não podiam sequer chegar perto de um escriba, perto de um doutor da lei, ele para diante do poço de Jacó e fala: mulher, dá um pouco de água para eu beber. Ele não podia sequer chegar perto de uma mulher, como o rabi que ele era. Mas ele chega perto e ela fala: mas você é judeu, eu sou samaritana. Ela só não falou: você é homem, eu sou mulher, porque ela quis ser educada. Mas ela poderia ter falado, porque pela lei ela estaria certa. E o Senhor fala: se você soubesse quem te pede de beber, você daria realmente cântaros. Jacó fez esse poço para vocês. Quem beber dessa água volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque no seu interior jorrará rios de água viva. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Tua bênção, meu irmão, está nas mãos do Senhor. Você pode dizer comigo: a minha bênção está nas mãos do Senhor. Ele é o Deus provedor da minha vida. Ele é o meu poderoso Jeová Jireh. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso encerrar. Preciso encerrar, então eu tenho dificuldade de encerrar também, né? Vou encerrar com o versículo 20 do capítulo 2 de Abacuque, que ele diz assim: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Temos em pé um bocadinho. Em tempos de avivamento, toda a nossa oração diante do Senhor, nenhuma palavra sequer é lançada fora. O pastor José Afonso dos Reis, que dirigiu essa igreja durante 35 anos, e dizia na hora da oração assim: irmão, na hora que você for orar, nem se mexa, que você pode estar tocando o Senhor que está aí do teu lado. Quietinho você e o Senhor, e o Senhor no silêncio teu, Ele vai te ouvir, e Ele vai te abençoar, e Ele vai te responder. No silêncio tu estás, diz a canção. Coloque tuas duas mãos no teu coração, apresente a tua vida para o Senhor. Lembre agora primeiro de você, vamos orar primeiro só por você. Senhor Santo, em nome de Jesus, o Senhor conhece o teu filho, o Senhor conhece a tua filha.
O Senhor conhece, Pai eterno, cada um de nós. Estamos iniciando aqui o mês de março, Pai. A nossa opção para esse mês é de alegria. A tua alegria é a nossa força. Fala aqui o próprio profeta Abacuque. Pai amado, em nome de Jesus nós oramos para uma unção de riso, de alegria, de graça, de paz, de desenvolvimento, de rejuvenescimento, ó Senhor Santo, de vida nova, de vida abundante,